Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Nós já estudamos Primícias do Reino e estamos agora estudando essa obra maravilhosa intitulada Luz do Mundo. Como habitualmente nós fazemos, vamos ler primeiro o texto evangélico que a nossa querida autora nos indica e logo depois faremos as nossas considerações. Hoje abordaremos o capítulo 14, Ordena Somente. São 25 capítulos ao todo, então já estamos para mais da metade do livro. E as referências que a Amélia Rodrigues nos traz é Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Então nós vamos ler aqui o texto de Mateus. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então Amélia Rodrigues vai dizer que naquele tempo as pessoas buscavam avidamente por Jesus, a sua presença, as suas vibrações, o seu magnetismo, apenas para ouvir os ensinamentos e se alimentarem pelo pão da vida, como ela vai dizer. Os aquinhoados, com a farta messe esparzida pelo Cristo, divulgavam então as lições que escutavam. E assim, as boas novas, como migalhas de luz e sementes de saúde, os sustentariam por muitos anos a fio. Eram as dádivas de amor deixadas pelo Cristo. E é interessante porque o apóstolo Mateus, antes de chegar nessa passagem do centurião, ele narra uma outra cura. Descendo Jesus do monte, logo no início do capítulo 8 de Mateus, vem um leproso: Se quiseres me curar, Senhor, podes me tornar limpo. Quero ser limpo. A seguir vem a cura do centurião e a seguir a cura da sogra de Pedro. Então aqui nós estamos diante de um Cristo que tem vontade, se coloca nesse influxo divino, mas não dispensa a contrapartida daquele que recebe essa dádiva, que efetivamente crê, que efetivamente tem fé, como é o caso aqui do centurião. Então Amélia vai dizer que Jesus, por estar ali em Cafarnaum, amava aquela cidade onde a ternura dos corações singelos dava mostras de amor puro. Então aqui a gente já tem uma dica a respeito da fé sincera. É necessário purificar o coração e esquecer mesmo de si, para que Deus possa tomar conta dos nossos bons sentimentos e para que a gente se entregue com uma confiança irrestrita aos desígnios divinos. Porque quando nós queremos o atendimento aos nossos desejos, nós infelizmente não permitimos que essa fé verdadeira ecloda, floresça e frutifique. E alguns judeus, homens respeitáveis, anciães da cidade, como vai dizer Amélia Rodrigues, recorrem a Jesus pedindo intercessão pelo soldado do centurião. Ele é um bom centurião, autoridade de respeito, não judeu, é temente a Deus e ajudou-nos, inclusive, a levantar a nossa sinagoga.
é muito amado por nossa gente. Nós te rogamos, Senhor, porque o soldado estava numa situação tão periclitante que só um milagre mesmo poderia salvá-lo. E o Cristo, olhando aquela rogativa singular, se compadece. Eu vou. E assim, sabendo que aquele centurião era um homem justo, cumpridor das leis de Deus, sabendo que ele nunca foi flagrado em nenhuma cena que pudesse depor contra a sua reputação de homem honrado, de homem zeloso e dedicado, decide, sim, eu irei até lá. O poder de decisão. E então ele vai, e Amélia Rodrigues registra que em diversas vezes, principalmente no Novo Testamento, a figura do centurião aparece, né, como aquele que não é um filho do reino, ou seja, não é de procedência israelita, não faz parte do povo hebreu, mas crê. E aí Amélia vai citar 3 exemplos. O primeiro, um centurião, após a crucificação do Cristo, que emocionado e convicto, confessa, com efeito, ele era o Filho de Deus. O encontro, em Atos dos Apóstolos, do centurião Cornélio, que tem uma visão sobre Pedro, a vinda do apóstolo, e Pedro tem uma visão sobre ele, e que mais tarde Cornélio será, portanto, abraçará a fé cristã. Mais tarde, quando Paulo é preso e o centurião Júlio se sensibiliza, tornando-se seu amigo. Então, em todas as circunstâncias, vindos do Oriente e do Ocidente, estavam essas pessoas que não nasceram necessariamente no berço monoteísta, mas que isso não as impedia de ter essa fé sincera que provém de bons sentimentos que podem ser desenvolvidos em qualquer coração, independente de onde tenha nascido. E aí Amélia vai dizer, aquela presença, referindo-se à presença majestosa de Jesus Cristo, anestesiava todas as paixões. E aí as pessoas diziam, Paulo, que é esse centurião que pede a intercessão de Jesus pela saúde do seu soldado, reconhece a sua miserabilidade. É por isso que ele sabe que não é digno de receber o sol do meio-dia na sua casa. Portanto, ordena que o servo dele seja curado. Pois ele também diz aos seus subalternos, vai ali, e o subalterno vai, vem aqui, e ele vem, vai acolá, ou faze aquilo, e ele atende. Então, se tu ordenares aos teus subalternos, Rabi, eles farão a tua vontade, como os seus fazem a vontade do centurião. E aí Jesus vai dizer de uma forma emblemática, essa fé não tenho visto em Israel, aprovando esse comportamento de confiança, de entrega pelo centurião romano e sutilmente censurando os eleitos, os ditos filhos do reino. E é interessante porque essa frase final de Jesus, ela é bastante emblemática. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pensamos, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os filhos de Deus vêm de todo lugar, que não é o berço onde a gente nasce, qual a religião que a gente esposa, quais as nossas tradições, qual a nossa cultura, qual a nossa família, que vai determinar o nosso fim. A gente pode ter vindo de qualquer lugar, mas se nós tivermos essa fé sincera, aí nós somos autênticos filhos de Deus. E podemos nos assentar à mesa junto com os 3 patriarcas do povo hebreu, do povo de Israel. Abraão, o primeiro patriarca, Isaque, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaque. E aí Jesus continua, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como a dizer que quem não tiver a livre e espontânea vontade, o desejo, o querer de purificar o coração através das suas ações voltadas para o bem, necessariamente precisará passar por situações, conjunturas difíceis, muitas vezes desagradáveis, para expiar
expurgar e purificar o seu coração então, que é o que simbolicamente a gente chama com trevas exteriores, o fogo purificador que acaba fazendo com que a gente se desvencilhe das nossas impurezas, das nossas imperfeições morais. Não que Deus seja injusto ou que ele seja malvado ou cruel, mas ele quer que a sua obra resplandeça diante dos seus olhos. E às vezes, por nós não aceitarmos com obediência e resignação essas provas necessárias, essas expiações, choramos e não recebemos consolo, porque o nosso pranto não passa de capricho pueril, e rangemos os dentes, contrariando a obediência, recalcitrando contra os aguilhões, fazendo com que seja gerado ainda mais sofrimento ao redor dos nossos passos. Então, às vezes, um centurião, uma pessoa que não tem metade dos nossos conhecimentos, tem uma fé tão grande como a que Jesus dificilmente tinha visto em Israel. E aí, Jesus repete: sim, eu ordeno, sim, eu quero. E o centurião: eu creio que bastaria que ele ordenasse. Será que nós temos a fé do centurião? Fica para nossa reflexão. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus permitir.